Bom dia. Então, está gravando. Então, a aula de hoje vai ser sobre amina e amida, que são duas funções químicas orgânicas, né, nitrogenadas. Então, primeiro tipo, a primeira função que a gente vai estudar são aminas. Então, são compostos derivados da amônia, que é o NH3, pela substituição de 2 ou 3 hidrogênios por uma cadeia carbônica. Então, a gente tem a amina, o amônia, né, que é o NH3, e aí você pode substituir 2 ou 3 hidrogênios por cadeias carbônicas, e aí você vai ter a função química amina. Então, como é que dá um nome às aminas, ou seja, a nomenclatura? Então, os nomes das aminas são formadas por terminação amina. Então, ó, a gente tem aqui ó, o CH3NH2. Então, a gente substitui um hidrogênio do NH3 por um grupo CH3. CH3 ó, tem um átomo de carbono, a gente vai usar o prefixo met. Mas como é radical, a gente vai ser metil. Então, vai ser metilamina, porque as aminas terminam com amina. Então, esse nome aqui, ó, metilamina, ou metilamina, tanto faz. Esse outro exemplo aqui, ó, nós temos, no caso, a amônia, NH3, tem 3 hidrogênios, e os 3 hidrogênios foram substituídos, né, por CH3. Então, a gente tem um CH3 aqui, que é um grupo metil, outro grupo metil aqui, e outro metil aqui. Então, a gente chama ele de trimetilamina, ou trimetilamina. Então, é dessa forma que a gente dá nome às aminas. Então, esse exemplo aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem um nitrogênio, né, derivado do NH3. Então, a gente substitui os 3 hidrogênios por radicais, por cadeia carbônica. Ó, então, a gente tem aqui, ó, começando pela cadeia carbônica menor, o CH3. Um átomo de carbono vai ser met. Então, vai ser metil, esse grupo aqui, ó. Esse grupo da esquerda vai ter 2 átomos de carbono. Então, a gente vai usar o prefixo et para 2 átomos de carbono. Então, vai ser etil. E aqui do lado direito, a gente tem, ó, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono vai ser prop. 3 átomos de carbono. Então, vai ser propil. Então, o nome desse composto aqui vai ser etil, que a gente sempre usa pela ordem alfabética, né? Então, coloca etil, metil, propil, amina. Então, é dessa forma que a gente dá o nome a esse composto. Esse composto aqui, ó. Então, a gente tem o NH3, aí a gente substituiu um nitrogênio por esse grupo aqui, ó, que a gente chama de fenil. Então, a gente chama de fenilamina, fenilamina, né? Ou fenilamina. E o nome usual dele é anilina. Tá? O nome comercial, o nome que o pessoal mais utiliza é anilina. Então, pode ser fenilamina ou anilina. Tá? Então, é dessa forma que a gente dá nome aos compostos, né, às aminas. Então, exemplo 1. Dê o nome às seguintes aminas. Então, ó, a gente pega a cadeia carbônica, maior número de átomos de carbono. Então, vai ser essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4.
átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono vai ser but, né? E a gente tem aqui, fora da cadeia carbônica, a gente tem esse grupo metil. Um átomo de carbono, met. Então, vai ter o grupo metil. E a numeração da cadeia carbônica principal vai ser a partir do grupo amina. Então, a gente chama carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, como que a gente pode dar o nome a esse composto? 3-metil, porque ó, o grupo metil aqui, ó, CH3, ele está no carbono 1, 2, 3. 3-metil, 1-butamina. Por que 1? Porque a amina ela está no carbono 1. Então, vai ficar 3-metil, 1-butamina. Essa nomenclatura aqui é uma das nomenclaturas antigas da IUPAC. Qual que seria a atual? Então, mesma coisa. 3-metil, porque nós temos aqui um metil, CH3, no carbono 3. 3-metil, butan. Por que but? Porque a cadeia carbônica principal tem 4 átomos de carbono. Então, a gente chama de but. Só com ligações químicas simples, a gente usa AN, né? Se tivesse uma dupla, a gente usa EN. E se tivesse uma tripla, IN. Como aqui na cadeia carbônica principal só tem ligações simples, a gente usa AN. Então, vai ser 3-metil-butan. E aí a gente identifica em qual átomo de carbono o grupo amino está ligado. Então, o grupo amino está no carbono 1. Então, 1-amina. 3-metil-butan, 1-amina. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas eu considero certo. Tá? Porque existem as nomenclaturas antigas da IUPAC, a nomenclatura atual da IUPAC, e o nome usual, né, que é o nome que todo mundo chama aí, uma espécie de apelido. Eu considero qualquer uma delas como correta. Então, o exemplo de baixo aqui. Então, essa daqui é a representação de bastões. Então, cada ponto aqui é um átomo de carbono. Né? Nós temos 3 átomos de carbono, um aqui, 2 aqui, 3 aqui, onde os hidrogênios são omitidos. E em cada ponta, nós temos um grupo amino. Então, como que a gente pode dar um nome a esse composto? Então, a gente tem 3 átomos de carbono, a cadeia carbônica principal, a gente usa o prefixo prop. Então, só tem ligações simples, né? Porque não tem ligações duplas nem triplas. Então, a gente chama propano. E aí a gente identifica aonde estão os grupos amino. Ele está ligado aqui, ó, ao carbono 1, e aqui está ligado ao carbono 3. Então a gente chama 1,3-diamina, porque a gente tem um grupo amina aqui, outro grupo amina aqui. Então vai ser propano 1,3-diamina. Então esse daqui seria o nome desse composto orgânico, dessa amina, né? Seria diamina. E agora, quando a gente tem 3 aminas, então seria bem parecido com esse exemplo aqui de cima, só que a gente teria um grupo amino aqui em cima, né? Aqui nesse carbono 2. Então, a cadeia carbônica principal vai ser 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, vai ser prop. Só com ligações químicas simples, propano. Aí a gente identifica os grupos amino. Eles têm, ó, um grupo amino no carbono 1, um grupo amino no carbono 2, um grupo amino no carbono 3. Então a gente chama propano 1, 2, 3, triamina.
amina, porque nós temos 3 aminas. Então, é dessa forma que a gente dá o nome às aminas. O exemplo 3. Ele fala, a putrescina, uma das substâncias formadas na decomposição de animais mortos, pode ser representada pela seguinte nomenclatura: 1,4-butano-diamina. Escreva a fórmula estrutural da putrescina. Então, eu coloquei aqui a resposta, né, como 2 formas, né? Essa daqui de cima, a representação por bastões, e essa daqui é a nomenclatura representando todos os átomos de carbono com os hidrogênios. Então, a putrescina, ela tem 1,4-butano-diamina. Então, a gente escreve aqui a cadeia carbônica com 4 átomos de carbono. Butano. Só tem ligações simples, né? Então, a gente coloca CH2, 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 CH2. Todos com ligações simples. E ele falou que no carbono 1 e no carbono 4 tem grupos amina. Então, fica diamina. Então, a gente coloca aqui um NH2 do lado esquerdo e o NH2 do lado direito. Então, essa daqui seria a representação da 1,4-butano-diamina, que é a putrescina, né, que é liberada na decomposição de animais que morrem. Essa aqui de cima é a representação por bastões. Então, a gente tem 4 átomos de carbono. Então, a gente põe aqui, esse ponto aqui é um átomo de carbono. Esse daqui seria o segundo átomo de carbono. Esse daqui o terceiro átomo de carbono. E esse daqui o quarto átomo de carbono. E aí a gente representa os grupos aminos. NH2 do lado direito aqui. E aqui o NH2 do lado esquerdo. Então, tem 2 representações aqui, qualquer uma delas está correta. Agora, o item B. Determine a fórmula molecular da putrescina. Fórmula molecular, então a gente tem que contar os átomos. A gente tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. Aí a gente conta os átomos de hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 10, 12 átomos de hidrogênio. H12. E os átomos de nitrogênio, nós temos um átomo de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Então, N2. Então, essa daqui seria a fórmula molecular da putrescina. Então, essa daí seria a resposta do exemplo 3. O exemplo 4. Considere a fórmula estrutural da cocaína. Então, tem aqui a fórmula estrutural da cocaína, representada aqui nessa figura. E ele fala, indique as funções químicas presentes na cocaína. Bom, então, começando pela função química que a gente estudou até agora, na aula de hoje, a gente tem o nitrogênio, né? Na qual a gente tem o radical metil, e a gente tem esse outro radical grande aqui, né? Que está ligado a esse nitrogênio. Então, a gente tem a função química aqui, amina. Função química amina. Agora, tem a função química que a gente estudou nas aulas anteriores, que a gente tem aqui, esse ponto aqui, vamos colocar aqui em cima, esse ponto aqui é um carbono. Então, nós temos carbono com dupla O e outro radical. Então, isso daqui caracteriza a função química éster. Tá? Então, C dupla O, ao invés de ter, se tivesse um hidrogênio aqui, seria a função química ácido carboxílico.
Mas só que no lugar do hidrogênio tem um radical aqui, metil. Então, essa função química aqui é a função química éster. A mesma coisa essa função aqui, ó, também é uma função química éster. Nós temos um carbono com dupla ligação, O, carbono dupla O, um grupo oxigênio. Se aqui tivesse um hidrogênio, seria ácido carboxílico. Só que a gente tem um radical aqui, ó. Então, quando a gente tem um radical, caracteriza a função química éster. Então, na cocaína, temos duas funções químicas. A função química amina, que a gente estudou hoje, e a função química éster, né, que a gente estudou nas aulas passadas. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 4. Uma questão típica de vestibulares, né, de Enem, que ele te dá a molécula e ele pede para você identificar as funções químicas orgânicas presentes nessas moléculas. Então, a segunda parte da aula de hoje seria a função química amida. Então, amidas são compostos derivados da amônia, que é o NH3, pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. O que seria o grupo acila? Seria esse daqui, ó. A gente tem o NH3, né, na qual um hidrogênio, né, foi substituído pelo grupo acila. O grupo acila seria o C dupla O e um radical aqui com cadeia carbônica. Resumindo, as amidas são um radical com C dupla O NH2. Então, se você viu um C dupla O NH2 e aqui um radical, uma cadeia carbônica, nós temos a função química amida. Então, como é que a gente dá o nome às amidas? Então, a gente tem aqui, ó, esse composto, temos C dupla O NH2. E esse radical aqui é um hidrogênio. Então, aqui a gente só tem um átomo de carbono. Então, a gente vai usar o prefixo met. Então, vai ser metanamida. Metanamida, que seria o nome desse composto aqui. Esse outro composto, nós temos 2 átomos de carbono. E aí a gente, então, usa o prefixo et. Nesses 2 átomos de carbono, tem ligações simples. Não tem ligações duplas nem triplas. Então, a gente vai usar AN. Então, vai ser etana amida. Por quê? Esse C dupla O NH2 é amida. Então, vai ser etanamida o nome desse composto. Agora, esse composto aqui, ó. Nós temos C dupla O, NH2, e aqui nós temos o anel benzênico, né? O benzeno. Então, a gente chama esse composto aqui de benzaamida. Benzamida. Então, o nome desse composto aqui é benzamida. Tá? Então, como a gente já viu no slide anterior, a nomenclatura, né, o nome, você coloca o prefixo mais o infixo, né, mais amida. O prefixo seriam esses radicais aqui, ó. Met, et, prop, but, pent, e assim por diante. O infixo seria se tem ligações simples, duplas ou triplas. Se for ligações simples, a gente usa AN. Se for ligações duplas, EN. Se for ligações triplas, a gente usa IN. Depois a gente usa mais, finaliza com amida. Então vamos fazer o exemplo 4 aqui, ó. Dê o nome das seguintes amidas.
Então, a gente tem essa amida aqui, ó, a gente identifica se tem o C-O, NH2. Então, esse daqui é uma amida. E a cadeia carbônica, ó, tem 3 átomos de carbono. Então, a gente usa o prefixo prop. Então, só tem ligações químicas simples nessa cadeia carbônica. Então, a gente usa propanamida. Amida, todas as amidas terminam com amida. Propanamida. É o nome desse composto aqui. Esse composto do lado direito. Então, a cadeia carbônica tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a gente vai usar o prefixo but. Só tem ligações simples na cadeia carbônica, entre carbonos, né? Ó, aqui ó, tem uma ligação dupla, mas só que é com oxigênio, tá? Então, a gente tem que olhar se tem ligações duplas entre carbonos, tá? Entre carbonos não tem ligações duplas. Então, a gente usa AN, que seria o infixo, né? AN. E depois a gente usa a função química, que seria a função química amida. Então, vai ser, tem 4 átomos de carbono, butanamida. Então, é dessa forma que a gente dá o nome a essa amida. Agora, o exemplo aqui de baixo, do lado esquerdo. Ó, a gente tem aqui, ó, 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono, a gente usa o prefixo et. E a gente tem aqui ó, a função química amida. Só que um dos hidrogênios da função química amida foi substituído por um radical etil. Ó, 2 átomos de carbono seria et. Então, a gente tem etil. Como que a gente dá o nome nessa situação? Então, a gente coloca N-etil, porque a gente substitui um hidrogênio por um etil. N-etil, etana, porque nós temos aqui, ó, 2 átomos de carbono, então usa também o prefixo et, com ligações simples, etanamida. Então, a gente chama N-etil, etanaamida. Então, esse daqui é o nome desse composto aqui. E para terminar aqui essa parte de nomenclatura, o exemplo 4, a gente tem esse composto aqui para a gente dar o nome. Então, se a gente olhar aqui, nós temos a função química amida. Aí a gente tem aqui os 2 átomos de hidrogênio foi substituído. Um pelo grupo metil, CH3, né, prefixo met, para um átomo de carbono. A gente tem aqui um grupo metil, e aqui nós temos um grupo etil. 2 átomos de carbono, etil. Então, como que a gente dá o nome a esse composto? Ó, aqui, essa cadeia carbônica aqui, ó, tem 2 átomos de carbono, então a gente usa o prefixo et. Então, como que a gente dá o nome a essa amida? N-etil, que a gente sempre usa pela ordem alfabética, né? N-etil, N-metil, etanaamida. Então, o nome desse composto é N-etil, N-metil, etanaamida. Então, é dessa forma que a gente dá o nome às amidas. Então, exemplo 5. Uma substância química tem a seguinte fórmula estrutural. Então, nós temos aqui essa estrutura aqui dada por essa figura, e ele fala, sobre essa substância, indique. O item A, as funções químicas presentes.
Então, ó, a gente tem um C-dupla-O NH2. Isso daqui é a função química amida. E nós temos aqui, ó, um grupo NH2 ligado a um carbono. Então, nós temos a função química amina. Então, a resposta do item A, nós temos a função química amina e função química amida. O item B, dê a fórmula molecular dessa substância. Então, a gente tem que contar os átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, o átomo de carbono, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. Os átomos de hidrogênio, nós temos 3 átomos de hidrogênio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio. Nitrogênios, nós temos um átomo de nitrogênio aqui, 2 átomos de nitrogênio, N2. E, por fim, átomos de oxigênio, nós temos apenas um. Então, essa daqui seria a fórmula molecular dessa substância, indicada aqui no exemplo 5. No exemplo 6, ele fala: o consumo de aspartame, que é um adoçante, né, é considerado seguro dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que é de 40 miligramas de aspartame por quilograma de peso corpóreo por dia. Então, para cada quilograma de uma pessoa, ela pode consumir no máximo 40 miligramas de aspartame. E ele deu aqui a fórmula estrutural do aspartame. Então, nós temos aqui, ó, a fórmula estrutural do aspartame. Sobre essa substância, responda. O item A. Indique as funções químicas presentes na molécula do aspartame. Então, primeiro a gente analisa aqui, ó. Esse ponto aqui é um carbono. Nós temos C-dupla-O, OH. Então, essa função química aqui é a função química ácido carboxílico. Então, o aspartame tem um ácido carboxílico. Ó, nós temos aqui nesse ponto um carbono, e nesse carbono está ligado um grupo NH2, um grupo amino. Então, a gente tem a função química amina. Agora, a gente tem esse átomo de carbono aqui, que ó, é carbono C-dupla-O, e aqui nós temos um nitrogênio ligado a hidrogênio, e aqui nós temos um outro radical. Então, C-dupla-O, NH e outro radical, essa função química aqui é chamada de função amida, que a gente estudou hoje. Essa função aqui é a função química amida. E, por fim, nós temos aqui ó, um átomo de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. E aqui nós temos um oxigênio. C-dupla-O, O. Se esse oxigênio estivesse ligado a um hidrogênio, seria a função química ácido carboxílico. Mas só que ele não está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a um grupo metil, CH3. Então, essa função química aqui é a função química éster. Função química éster, essa função química aqui. Então, a resposta do item A seria ácido carboxílico, amina, amida e éster.
Então, no aspartame, que é o adoçante, né, tem 4 funções químicas orgânicas. Agora, o item B tem um pouquinho de matemática, né? Admitindo que cada lata de refrigerante diet tenha 100 miligramas de aspartame. Quantas latas uma pessoa de 60 quilogramas, né, pode ingerir até atingir o máximo considerado seguro pela Anvisa? Bom, então, lá no enunciado da questão, ele falou, ó, que é seguro, né, o máximo de 40 miligramas de aspartame por quilograma de peso corpóreo por dia. Né? Então, cada quilograma, cada quilo que a pessoa tem, ela pode consumir 40 miligramas de aspartame por dia. Então, a gente faz uma regra de 3. Ó. 40 miligramas do aspartame em 1 quilograma de peso. Né? X miligramas para 60 quilogramas, que ele fala aqui, uma pessoa de 60 quilogramas. Né? Então, fazendo essa regra de 3, 40 vezes 60 dá 2.400 miligramas. Então, uma pessoa de 60 quilogramas pode consumir 2.400 miligramas de aspartame. Mas só que ele falou para a gente que uma lata de refrigerante diet tem 100 miligramas de aspartame. Então, se a gente dividir 2.400 miligramas de aspartame, né, por 100 miligramas, que é equivalente a uma lata de refrigerante, nós vamos ter o valor de 24 latas de refrigerante por dia. Então, se uma pessoa tiver 60 quilogramas, ela pode consumir, no máximo, né, 24 latas de refrigerante por dia que contenha esse aspartame. Então, essa daqui seria a resposta do item B do exemplo 6. Então, a última questão da aula de hoje, o exemplo 7, ele fala que o chocolate estimula a produção de um hormônio denominado 2-feniletilamina, precursor da substância serotonina. Serotonina que dá a sensação ali, é um neurotransmissor do bem-estar, né? Que, entre outras funções, né, da serotonina, desempenha o papel de neurotransmissor, provocando sensação de bem-estar. Por isso que a pessoa, quando come chocolate, né, dá aquela sensação de bem-estar. Porque, então, o chocolate tem o 2-feniletilamina, que vai produzir serotonina, e a serotonina é um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Então, observe a seguir a fórmula da serotonina. Então, eu coloquei aqui do lado, né, do lado direito, a fórmula estrutural da serotonina. Então, ele fala, considere as seguintes afirmativas. O primeiro item, a serotonina contém apenas o grupo amina. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem o grupo amina. Se a gente olhar aqui, ó, tem o grupo amina também, na serotonina. Só que ele tem um grupo OH ligado ao anel benzênico. Ó, tem duplas ligações. Essa função química aqui é a função química fenol. Tá? Se esse grupo OH tivesse ligado a carbono saturado, ou seja, apenas com ligações simples, seria a função química álcool. Mas como esse grupo OH está ligado aqui a um carbono com dupla ligação, né, a um grupo um grupo benzil, né?
fenil, então a gente chama que é fenol, tá? Então, a serotonina contém apenas o grupo amina? É falso. Esse primeiro item aqui, ele é falso. O item 2. Essa substância possui um grupo funcional álcool? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa substância possui um grupo funcional álcool? Não, é falso, né? Álcool não, é fenol, tá? O item 2 é falso, tá? Essa substância possui um grupo funcional álcool? É falso. Esse grupo aqui, OH, é fenol, tá? Nessa situação aqui. Então, é fenol. Então, o item 2 também ele é falso. O item 3. Ela é considerada uma substância de caráter básico em solução aquosa? Esse conceito eu não abordei na teoria, mas vamos abordar aqui, ó, através dessa figura. Compostos que têm nitrogênio, há uma grande tendência de eles serem substâncias básicas. Por quê? Porque tem aquela definição de Bronsted-Lowry que substâncias que recebem prótons são substâncias básicas. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma amina, né? NH2 radical. Esse nitrogênio aqui, ele tem um par de elétrons isolados, que é chamado de não ligantes. Se a gente olhar na ligação covalente, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, para respeitar a regra do octeto, né? E ele tem esse par de elétrons não ligante, o nitrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele é considerado um próton, porque ele não tem elétrons, só tem um próton. Então, o íon H+, ele não tem elétron. O que ele vai fazer aqui? Ele vai protonar esse nitrogênio. Então, esse par de elétrons aqui, ele vai participar de uma ligação covalente. E esse nitrogênio aqui, como ele foi protonado, ele recebeu um íon H+, ele vai ser positivo. Então, esse radical pode ser radical NH3+, que tem um caráter básico. Porque substâncias que recebem prótons, íon H+, ela tem um caráter básico, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Então, quem recebe prótons tem caráter básico. Então, resumindo, compostos orgânicos que contêm nitrogênio, há uma grande tendência de eles serem substâncias básicas, tá? Então, o item 3, ele é considerado verdadeiro. Ela é considerada uma substância de caráter básico em solução aquosa? Verdadeiro. Em solução aquosa, ela pode receber nitrogênio, né, os grupos amino, né, da serotonina, pode receber prótons, íons H+, e quem recebe prótons, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, são substâncias básicas, tá? Então, o terceiro item é verdadeiro. E o item 4, a serotonina contém os grupos fenol e amina? Verdadeiro. Então, ela tem esse grupo aqui, ó, fenol, grupo OH ligado a um anel benzênico, que forma fenol. E nós temos a função química amina. Nós temos uma função química amina aqui e outra amina aqui. Então, ele fala, são verdadeiras as afirmativas 3 e 4, que é a alternativa B de bola. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 7 da aula de hoje, envolvendo um conceito aqui que não foi abordado, né, anteriormente. Então, a aula de hoje é isso. A lista 9 e os slides da aula de hoje já estão no SIGA. E daqui a pouco eu mando no grupo do WhatsApp
a gravação da aula de hoje. Vou encerrar a gravação aqui.